Meu nome é Augusto Souza. Tenho 67 anos e moro aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Trabalhei a vida toda como contador em uma empresa de construção civil e hoje vivo tranquilo com minha aposentadoria. Bom, tranquilo é modo de dizer, porque depois do que aconteceu no velório da minha Carmen, minha vida virou de cabeça para baixo de um jeito que eu jamais imaginei. No dia do enterro da minha esposa, um homem que ninguém conhecia chorava desesperadamente ao lado do caixão dela. Eu olhei ao redor, perguntei para os parentes, para os amigos da igreja, para os vizinhos. Ninguém sabia quem era aquele sujeito, mas algo no jeito dele me incomodou profundamente. Pensei que talvez fosse apenas um conhecido do trabalho dela ou alguém da comunidade que eu não lembrava. Mas a forma como ele chorava, como se tivesse perdido a pessoa mais importante da sua vida, me deixou com uma pulga atrás da orelha que não me dava sossego. Quando descobri quem era aquele homem e o que ele estava fazendo ali, minha vida inteira desmoronou. 42 anos de casamento, 2 famílias que eu pensei conhecer, tudo mentira. E o pior de tudo, aquele desconhecido queria uma parte da herança que era dos meus filhos. Mas eu juro por Deus que não ia deixar isso passar. Mesmo descobrindo a traição mais cruel da minha vida, eu ia lutar até o último fôlego para proteger meus filhos e a dignidade da memória da Carmen. Nunca pensei que aos 67 anos eu teria que me tornar um detetive da minha própria família, e muito menos que descobriria segredos que mudariam tudo o que eu acreditava sobre minha vida. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Nasci aqui mesmo em Belo Horizonte em 1956, numa família simples de 5 filhos. Meu pai, seu Manuel Souza, era mecânico de uma oficina no bairro Prado Lopes. Minha mãe, Dona Conceição, cuidava de casa e ainda costurava para fora para ajudar no orçamento. A vida não era fácil, mas era honesta. Desde pequeno sempre fui bom com números. Na escola, enquanto meus irmãos penavam com matemática, eu resolvia qualquer conta de cabeça. Foi a professora Marlene quem sugeriu aos meus pais que eu seguisse estudando. Esse menino tem jeito para ser contador, ela dizia para minha mãe. Em 1974, aos 18 anos, comecei o curso técnico de contabilidade no Instituto Comercial do Estado. Era longe de casa, tinha que pegar 2 ônibus, mas eu estava determinado. Meu pai sempre dizia: Augusto, o estudo é a única herança que ninguém pode te roubar. Foi durante o curso que conheci a Carmen Silva. Ela fazia secretariado na mesma escola. Era uma moça bonita, de cabelos castanhos sempre bem arrumados, olhos verdes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas o que mais me chamou a atenção nela foi a inteligência. Ela sabia conversar sobre qualquer assunto. Começamos a namorar em 1975. Ela morava no bairro Santa Teresa com os pais e 2 irmãs. O pai dela, seu Roberto Silva, era funcionário da prefeitura. A mãe, Dona Lourdes, dava aulas particulares de português. Era uma família de classe média, bem melhor de vida que a minha. No início, os pais dela não viam com bons olhos o namoro da filha com um rapaz de família humilde do Prado Lopes. Mas a Carmen sempre foi decidida. Eu escolhi o Augusto e vocês vão ter que aceitar, ela dizia para os pais. Com o tempo, quando me conheceram melhor, acabaram me aceitando na família. Nosso namoro durou 3 anos. Foram tempos bons de descobertas e planos para o futuro. Eu havia conseguido um emprego como auxiliar de escritório na construtora Montenegro, uma empresa média especializada em prédios residenciais. O salário não era grande, mas me dava a segurança para pensar em casamento. Em 1978, aos 22 anos, pedi a Carmen em casamento. Comprei um anel simples com as economias de 2 anos de trabalho. A levei até o Parque Municipal, onde costumávamos passear nos domingos à tarde. Era uma tarde de outono, com aquele friozinho gostoso de Belo Horizonte. Me ajoelhei ali mesmo, perto do coreto onde tocava a banda municipal aos domingos, e perguntei se ela queria ser minha esposa. Ela chorou de alegria, me abraçou forte e disse sim. Foi um dos dias mais felizes da minha vida.
Nos casamos em janeiro de 1979, eu com 23 e ela com 21 anos. A cerimônia foi na Igreja São José, no centro da cidade, seguindo a tradição católica das nossas famílias. Depois fizemos uma festa simples no salão paroquial, com churrasco, salgadinhos e refrigerante. Tocava um conjunto de forró que animou a noite toda. A lua de mel foi só um final de semana em Ouro Preto, mas foi perfeita. Começamos nossa vida de casados num apartamento pequeno de 2 quartos no bairro Sagrada Família, que conseguimos alugar com a ajuda dos meus sogros. Carmen havia conseguido emprego como secretária numa escola particular, e eu continuava na construtora Montenegro, agora já como auxiliar contábil. Nossa rotina era simples, mas feliz. Acordávamos cedo. Ela preparava o café da manhã, enquanto eu escutava as notícias no rádio. Saíamos juntos. Ela para a escola, eu para a construtora. Nos encontrávamos à noite para jantar e conversar sobre o dia. Nos finais de semana, visitávamos nossas famílias ou íamos ao cinema no centro da cidade. Em 1980, quando eu tinha 24 anos, Carmen me deu a notícia que mudaria nossas vidas. Estava grávida. Lembro da alegria que senti. Finalmente íamos ser uma família de verdade. Ela continuou trabalhando até o 7º mês. Depois tirou licença para se preparar para a chegada do bebê. Nosso primeiro filho, o Rafael, nasceu em junho de 1980. Um menino saudável, de bochechas rosadas e punhos cerrados, que chorava forte desde o primeiro minuto. Quando o peguei no colo pela primeira vez, senti uma emoção que nunca tinha experimentado. Aquele serzinho pequeno era meu filho, minha responsabilidade, minha alegria. Os primeiros anos foram de adaptação. Carmen ficou um tempo sem trabalhar para cuidar do Rafael, e eu me esforçava para dar conta das contas sozinho. Fazia alguns trabalhos extras aos sábados, organizava a contabilidade de pequenos comércios do bairro. Cada centavo extra fazia diferença. Em 1983, quando Rafael tinha 3 anos, Carmen engravidou novamente. Dessa vez foi mais tranquilo, já sabíamos o que esperar. O Rafael ficava animado com a ideia de ter um irmãozinho. Vou ensinar ele a jogar bola, dizia com seus 3 aninhos. Nosso segundo filho, o Lucas, nasceu em fevereiro de 1984. Se Rafael era a minha cara, Lucas puxou mais a mãe, os mesmos olhos verdes, o mesmo jeito delicado. A casa ficou mais alegre com os 2 meninos correndo pelos cantos, enchendo nossa vida de risos e travessuras. Nessa época consegui uma promoção na construtora Montenegro. Virei contador júnior, com um salário melhor que nos permitiu trocar de apartamento. Alugamos um 3 quartos no mesmo bairro, com uma pequena área de serviço onde Carmen podia estender as roupas dos meninos. Os anos 80 foram de estabilidade para nossa família. Carmen voltou a trabalhar quando Lucas completou 2 anos, conseguindo emprego numa escola municipal perto de casa. Encontramos uma vizinha de confiança, Dona Maria, que cuidava dos meninos enquanto trabalhávamos. Nossa vida seguia numa rotina tranquila. Eu saía cedo para o trabalho. Carmen levava os meninos para a Dona Maria antes de ir para a escola. À noite, jantávamos todos juntos, conversando sobre o dia. Os meninos contavam das brincadeiras. Carmen falava dos alunos dela, eu dos projetos da construtora. Nos finais de semana, nossa diversão era simples. Um piquenique no parque municipal, uma visita ao zoológico ou um passeio no mercado central. À noite, assistíamos televisão juntos. Rafael e Lucas brigavam pela escolha do programa, mas sempre acabavam dormindo no sofá entre nós dois. Em 1986, quando eu tinha 30 anos, aconteceu uma mudança importante na minha carreira. O contador sênior da Montenegro se aposentou e eu fui promovido para ocupar o lugar dele. Era uma responsabilidade grande, mas também a oportunidade que eu esperava há anos. Com o salário melhor, conseguimos comprar nosso primeiro apartamento próprio. Era um 2 quartos no bairro Coração de Jesus, não muito grande, mas era nosso. Lembro da emoção de receber as chaves, de saber que finalmente tínhamos um lar que ninguém podia nos tirar. Os meninos se adaptaram bem à mudança. Rafael, agora com 6 anos,
Já estava na escola e mostrava ser um aluno dedicado. Lucas, com 2 aninhos, era mais arteiro, sempre inventando travessuras que deixavam Carmen de cabelo em pé. Mas eram travessuras inocentes, de criança feliz. Carmen também cresceu profissionalmente. Em 1987 foi promovida a secretária escolar da escola onde trabalhava. Era um reconhecimento pelo trabalho sério que sempre fez. Ela tinha jeito com as crianças, paciência com os pais, organizava tudo nos mínimos detalhes. Nossa rotina familiar estava estabelecida. Rafael frequentava uma escola pública perto de casa, sempre com notas boas. Lucas ficava na creche municipal durante o dia enquanto trabalhávamos. Nos encontrávamos à noite para jantar, fazer as tarefas escolares do Rafael, brincar um pouco com Lucas. Os anos 90 trouxeram mais estabilidade. Em 1991, quando eu estava com 35 anos, a construtora Montenegro expandiu os negócios. Passamos a construir também edifícios comerciais, o que significou mais trabalho para mim, mas também um salário ainda melhor. Rafael entrou na adolescência mostrando interesse pela área de exatas. Como o pai, sempre foi um menino responsável. Ajudava em casa, cuidava do irmão menor quando necessário. Lucas, por sua vez, era mais extrovertido, gostava de esportes. Sempre chegava em casa com as roupas sujas de tanto brincar na rua com os amigos. Carmen se realizava no trabalho. A escola onde trabalhava cresceu, passou a atender mais alunos, e ela se tornou uma figura respeitada na comunidade. Os pais dos alunos a procuravam para conselhos, os professores confiavam na organização dela. Era motivo de orgulho para mim ver como ela era admirada. Em 1993, compramos nosso primeiro carro, um Chevette usado, mas em bom estado. Era uma conquista importante para a família. Agora podíamos passear mais longe nos finais de semana, visitar parentes em outras cidades, levar os meninos para conhecer lugares novos. Nossas férias anuais sempre eram em janeiro, quando a escola da Carmen estava em recesso e eu podia tirar folga na construtora. Íamos para Caldas Novas, em Goiás, onde tínhamos parentes. Os meninos adoravam as águas termais, e nós adultos aproveitávamos para descansar e conversar com a família. A vida seguia seu curso natural. Éramos uma família comum, sem grandes sobressaltos, mas com muito amor. Eu trabalhava para dar o melhor que podia para minha esposa e filhos. Carmen se dedicava ao lar e ao trabalho com igual empenho. Os meninos cresciam saudáveis e felizes. Em 1995, Rafael completou 15 anos. Já era um rapaz esperto, alto para a idade, com o mesmo jeito sério que eu tinha na juventude dele. Mostrava cada vez mais interesse pela contabilidade, sempre perguntando sobre meu trabalho, querendo entender como funcionavam os números. Lucas, com 11 anos, era o oposto do irmão. Extrovertido, brincalhão, apaixonado por futebol. Jogava no time da escola e sonhava em ser jogador profissional. Eu e Carmen apoiávamos, mas sempre lembrávamos da importância dos estudos. Primeiro a escola, depois a bola. Era a nossa regra. Nessa época, Carmen começou a trabalhar meio período numa segunda escola, dando aulas de reforço para alunos com dificuldades. Era cansativo para ela, mas o dinheiro extra ajudava bastante. Estávamos economizando para reformar o apartamento e trocar de carro. Eu havia assumido a coordenação de toda a parte contábil da Montenegro. A empresa crescia a cada ano, construindo prédios cada vez maiores e mais sofisticados. Minha responsabilidade aumentou, mas também minha realização profissional. Era reconhecido como um dos melhores contadores da área na cidade. Rafael terminou o ensino médio em 1997 com notas excelentes. Passou no vestibular para Ciências Contábeis na PUC Minas. Foi uma alegria imensa para toda a família. Meu filho mais velho seguiria meus passos, mas com muito mais oportunidades do que eu tive. A formatura do ensino médio do Rafael foi um dia especial. Eu e Carmen estávamos radiantes de orgulho. Nosso menino que nascera naquele apartamento pequeno do Sagrada Família, agora ia para a universidade. Era a realização de um sonho que começou quando decidimos construir uma família.
Lucas também se saiu bem na escola, apesar de ser mais interessado nos esportes que nos livros. Continuava jogando futebol, mas já entendia que precisava se dedicar aos estudos também. Tinha o irmão mais velho como exemplo e não queria ficar para trás. Em 1998, conseguimos fazer a reforma sonhada no apartamento. Ampliamos a cozinha, reformamos os quartos, trocamos todos os móveis. A casa ficou mais moderna e confortável. Era o resultado de anos de trabalho e economia. Carmen estava realizada profissionalmente. Além do trabalho nas escolas, havia sido convidada para dar palestras sobre administração escolar em outras instituições. Seu nome era respeitado na área educacional da cidade. Eu me orgulhava da mulher determinada e competente que havia escolhido para dividir minha vida. Nossa vida conjugal também estava estável. Após quase 20 anos de casamento, tínhamos encontrado um ritmo de convivência que funcionava bem para nós dois. Respeitávamos os espaços um do outro, mas compartilhávamos os sonhos e as preocupações da família. Os finais de semana eram dedicados à família. Íamos ao clube da empresa onde eu trabalhava. Levávamos os meninos para jogar futebol. Fazíamos churrasco no apartamento com amigos. Lucas sempre convidava os colegas de time. Rafael trazia alguns amigos da faculdade. À noite, quando os meninos estavam nos quartos estudando ou dormindo, eu e Carmen conversávamos na sala sobre os planos para o futuro. Queríamos trocar de apartamento novamente quando Rafael se formasse. Talvez comprar algo maior, com 3 quartos e uma área de lazer melhor. No ano 2000, quando eu estava com 44 anos, nossa família passou por algumas mudanças importantes. Rafael, então com 20 anos, estava no 3º ano da faculdade e já fazia estágio numa empresa de auditoria. Era um rapaz responsável, sério nos estudos, mas também sabia se divertir com os amigos. Lucas, aos 16, havia crescido bastante e se tornado um adolescente típico. Ainda jogava futebol, mas agora também se interessava por música. Havia formado uma banda com alguns amigos da escola e ensaiavam na garagem do prédio, para desespero de alguns vizinhos. Carmen continuava dividindo seu tempo entre as 2 escolas onde trabalhava. Sua reputação como educadora havia crescido tanto que recebeu o convite para ser coordenadora pedagógica numa das escolas particulares mais conceituadas da cidade. Era uma oportunidade que não podia recusar. Quanto a mim, a construtora Montenegro havia se tornado uma das maiores da cidade. Eu era agora o contador-geral, responsável por toda a área financeira da empresa. Tinha uma equipe de 5 pessoas sob minha coordenação e participava das decisões estratégicas da companhia. Em 2001, Rafael se formou com louvor em Ciências Contábeis. A formatura foi um momento de grande emoção para toda a família. Ver meu filho recebendo o diploma que eu sempre sonhei ter foi uma realização indescritível. Ele conseguiu emprego imediatamente numa empresa multinacional de auditoria. Nesse mesmo ano, decidimos nos mudar para um apartamento maior no bairro Funcionários. Eram 3 quartos com 2 suítes, sala ampla e uma varanda com vista para as montanhas. Representava tudo o que havíamos conquistado em mais de 20 anos de trabalho conjunto. Lucas terminou o ensino médio em 2002. Diferente do irmão, ele decidiu seguir outro caminho. Passou no vestibular para a educação física na UFMG. Queria ser professor e trabalhar com esportes. Apoiamos a decisão dele, cada um tem que seguir sua vocação. Com os filhos mais velhos e independentes, eu e Carmen pudemos ter mais tempo para nós. Voltamos a sair sozinhos, ir ao cinema, jantar fora. Era como um segundo namoro depois de tantos anos cuidando dos filhos e construindo a família. A vida profissional de ambos estava no auge. Eu havia me tornado sócio minoritário da Montenegro, participando dos lucros da empresa. Carmen era agora diretora pedagógica de toda a rede de escolas onde trabalhava. Financeiramente estávamos muito bem. Em 2003, fizemos nossa primeira viagem internacional. Fomos para Buenos Aires, na Argentina. Era um sonho antigo conhecer outros países, outras culturas. A viagem foi maravilhosa. Caminhamos pela cidade, visitamos museus, provamos a famosa carne argentina.
Rafael, formado e trabalhando, conheceu a Patrícia, uma colega de trabalho. Começaram a namorar sério e logo vimos que era para casar. Ela era uma moça educada, de boa família, formada em administração. Gostamos dela desde o primeiro encontro. Lucas também estava namorando. A namorada dele, a Júlia, era estudante de pedagogia. Uma menina simpática, que se dava bem com toda a família. Os dois se conheceram na universidade e pareciam muito apaixonados. Nossa rotina familiar havia mudado. Os domingos agora eram com os filhos já adultos, às vezes trazendo as namoradas. Eu fazia churrasco na varanda enquanto Carmen preparava as saladas. Conversávamos sobre trabalho, planos, futuro. Às vezes eu olhava para Carmen depois de tantos anos juntos e me sentia grato por ter encontrado uma companheira tão especial. Ela havia envelhecido bem, continuava bonita, elegante e inteligente. Era uma mulher admirável em todos os aspectos. Em 2004, aos 48 anos, eu estava no auge da minha carreira profissional. A Montenegro havia se tornado uma das construtoras mais respeitadas de Minas Gerais. E eu era reconhecido como um dos melhores profissionais contábeis da área de construção civil no estado. Rafael havia prosperado na empresa de auditoria e estava noivo da Patrícia. O casamento estava marcado para o ano seguinte. Eles já haviam comprado um apartamento no bairro Savassi e estavam mobilizando tudo com muito bom gosto. Era uma alegria ver meu filho mais velho construindo sua própria família. Lucas havia se formado em educação física e conseguiu emprego como professor numa escola particular. Também trabalhava como personal trainer nas horas vagas. Continuava namorando a Júlia, que se formara em pedagogia. Os dois formavam um casal jovem e apaixonado. Carmen estava realizadíssima profissionalmente. Sua escola havia se tornado uma das mais conceituadas da cidade, e ela recebia convites constantemente para dar palestras e consultorias educacionais. Era considerada uma das melhores diretoras pedagógicas de Belo Horizonte. Nós dois tínhamos chegado numa fase da vida em que podíamos aproveitar mais as conquistas. Viajávamos pelo menos 2 vezes por ano. Conhecíamos restaurantes novos. Frequentávamos teatros e shows. Era como se estivéssemos redescobrindo um ao outro depois de tantos anos dedicados à criação dos filhos. O casamento do Rafael com a Patrícia, em março de 2005, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ver meu filho no altar, elegante de smoking, esperando a noiva entrar, me emocionou profundamente. Era a continuação da nossa família. Uma nova geração começando. A cerimônia foi na Igreja São José, a mesma onde eu e Carmen nos casamos 26 anos antes. A festa foi no Clube da Montenegro, que o proprietário gentilmente cedeu para a ocasião. 200 convidados celebraram conosco esse momento especial. Em 2006, Patrícia me deu a alegria de me tornar avô. Nasceu o Gabriel, um menino lindo, saudável, que era a cara do Rafael quando bebê. Carmen ficou radiante com o primeiro neto. Se derretia toda quando pegava o pequeno no colo. Lucas também decidiu se casar. Ele e a Júlia oficializaram a união numa cerimônia simples, mais intimista, em dezembro do mesmo ano. Foi uma festa menor, mas igualmente emocionante. Agora meus 2 filhos estavam casados e começando suas próprias famílias. Em 2007, chegou nossa segunda neta, a Laura, filha do Lucas e da Júlia. Agora eram 2 netinhos para encher nossa casa de alegria nos fins de semana. Carmen se realizava como avó, sempre comprando presentes, fazendo comidas especiais, contando histórias. Com a estabilidade financeira que havíamos conquistado, decidimos comprar uma casa em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Era um imóvel com jardim, piscina, área de churrasqueira, um lugar onde toda a família podia se reunir confortavelmente. A mudança para Nova Lima representou uma nova fase nas nossas vidas. Não era mais um apartamento apertado, mas uma casa ampla onde podíamos receber filhos e netos com conforto. Carmen fez questão de ter um quarto especial para os netinhos quando viessem dormir conosco. Eu havia comprado um carro maior, uma SUV que comportava toda a família quando saíamos juntos.
Aos fins de semana, nossa casa se transformava numa festa quando os filhos chegavam com os netos. O jardim ficava cheio de brinquedos, a piscina era tomada pelas crianças. Carmen continuava trabalhando, mas já falava em aposentadoria para dali alguns anos. Queria ter mais tempo para se dedicar aos netos, viajar, fazer coisas que sempre adiara por conta das responsabilidades profissionais. Os anos que se seguiram foram de muita tranquilidade e prosperidade para nossa família. Em 2008, quando eu estava com 52 anos, a Montenegro se associou com uma construtora do Rio de Janeiro, formando um grupo ainda maior. Fui promovido a diretor financeiro, uma posição que jamais imaginei alcançar quando comecei como simples auxiliar. Rafael prosperava na carreira de auditor e havia sido promovido a gerente. Ele e Patrícia tiveram mais um filho em 2009, o Pedro, que completou nossa alegria de avós. Lucas também cresceu profissionalmente, tornando-se coordenador de educação física na escola onde trabalhava. Carmen se aposentou em 2010, após 35 anos dedicados à educação. A festa de aposentadoria dela foi emocionante, com a presença de centenas de ex-alunos, pais e professores que passaram pela sua vida profissional. Era o reconhecimento por uma carreira brilhante. Com Carmen aposentada, pudemos viajar mais e aproveitar melhor a vida. Fomos à Europa, conhecemos Paris, Roma, Madrid, visitamos o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, as Cataratas do Iguaçu, o Pantanal. Eram viagens que sempre sonhamos fazer e agora finalmente podíamos realizar. Nossa rotina se tornou mais calma e prazerosa. Eu saía para trabalhar e encontrava Carmen em casa, cuidando do jardim, lendo, preparando almoços especiais para quando os filhos e netos vinham nos visitar. Ela havia descoberto o prazer da culinária e se tornara uma excelente cozinheira. Os domingos eram sagrados para nossa família. Todos se reuniam na nossa casa. Rafael com Patrícia e os 2 filhos, Lucas com Júlia e a Laura. Eu fazia churrasco enquanto Carmen coordenava as saladas e sobremesas. As crianças brincavam na piscina e no jardim. À noite, quando todos iam embora, eu e Carmen sentávamos na varanda, tomando um vinho e conversando sobre a vida. Eram momentos especiais, de intimidade e cumplicidade conquistadas ao longo de mais de 30 anos de casamento. Em 2012, completamos 33 anos de casados. Fizemos uma festa íntima para familiares e amigos mais próximos. Era uma comemoração não só do nosso casamento, mas de tudo que havíamos construído juntos. Filhos formados, carreira consolidada, netos maravilhosos. Carmen havia se tornado uma mulher ainda mais interessante com a maturidade. Lia muito, se interessava por arte, havia começado a fazer um curso de pintura. Suas telas decoravam nossa casa e eram elogiadas por todos que visitavam. Eu me orgulhava da companheira culta e talentosa que tinha. Minha carreira também estava no auge. Era respeitado no meio empresarial, participava de congressos nacionais de contabilidade, dava palestras sobre gestão financeira na construção civil. Aos 56 anos, me sentia realizado profissionalmente. A saúde de ambos estava boa. Fazíamos exames regulares, cuidávamos da alimentação. Eu havia parado de fumar há anos por insistência dela. Caminhávamos juntos todas as manhãs pelo nosso bairro, mantendo a forma física e aproveitando para conversar. Os netos eram nossa maior alegria. Gabriel, então com 6 anos, já mostrava interesse pelos números como o avô e o pai. Pedro, com 3 anos, era mais arteiro, sempre inventando brincadeiras. Laura, com 5 anos, era delicada como a avó, gostava de ajudar na cozinha e ouvir histórias. Nossa vida social também era ativa. Tínhamos um grupo de amigos casais com quem saíamos regularmente. Jogávamos cartas, íamos a restaurantes, viajávamos juntos ocasionalmente. Era uma fase de muita tranquilidade e alegria. Em 2013, quando eu estava com 57 anos, nossa vida continuava seguindo tranquilamente. Carmen havia encontrado na aposentadoria uma nova rotina prazerosa, dividindo seu tempo entre as aulas de pintura, a leitura, os cuidados com a casa e os netos.
Foi nesse ano que comecei a notar algumas pequenas mudanças no comportamento dela. Nada muito significativo no início, apenas pequenos detalhes que um marido atento percebe após tantos anos de convivência. Carmen começou a sair mais de casa, sempre com justificativas plausíveis. Ela havia se inscrito num clube de leitura que se reunia às terças-feiras à tarde. Também começou a frequentar um grupo de terceira idade que fazia atividades físicas no parque municipal às quintas. Aos sábados tinha as aulas de pintura. Eu achava positivo que ela estivesse se socializando mais. No início, não dei importância a essas mudanças. Pelo contrário, achava bom que Carmen estivesse aproveitando a aposentadoria para fazer coisas que sempre teve vontade. Depois de tantos anos de dedicação ao trabalho e à família, ela merecia ter seus hobbies e atividades pessoais. Mas aos poucos comecei a perceber certas inconsistências. Uma vez ela disse que o clube de leitura havia discutido um livro específico, mas quando comentei sobre a obra com uma vizinha que também participava do grupo, ela pareceu confusa sobre o assunto. Pequenas coisas assim começaram a se acumular, criando uma inquietação que eu tentava ignorar. Outra coisa que me chamou a atenção foi o cuidado extra que Carmen começou a ter com a aparência. Sempre foi uma mulher vaidosa, mas agora parecia mais preocupada com as roupas, com o cabelo, com a maquiagem. Dizia que era por causa das novas atividades sociais, que queria se apresentar bem. O celular também se tornou mais presente na vida dela. Antes, Carmen mal usava o aparelho, apenas para ligações essenciais. Agora, estava sempre verificando mensagens, respondendo rapidamente a alguém, às vezes até sorrindo para a tela de um jeito que me intrigava. Quando eu perguntava quem estava mandando mensagens, ela respondia de forma vaga. Ah, é do grupo de leitura. Ou, é uma amiga das aulas de pintura. Nunca eram respostas diretas, sempre evasivas. Mas eu confiava nela completamente. Não havia motivo para duvidar. Durante os jantares, às vezes ela parecia distante, perdida em pensamentos. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sorria e mudava de assunto, perguntando sobre meu trabalho ou comentando algo sobre os netos. Era hábil em desviar conversas quando não queria aprofundar algum assunto. Os fins de semana com a família continuavam normais. Carmen se mostrava a mesma avó carinhosa e mãe dedicada de sempre. Era nos momentos íntimos, quando estávamos sozinhos, que eu percebia uma certa distância emocional que não conseguia explicar. Uma noite, perguntei diretamente se ela estava feliz, se sentia falta de alguma coisa na nossa vida. Ela me abraçou, disse que estava tudo bem, que apenas estava se adaptando à nova rotina da aposentadoria. Seus olhos, no entanto, não transmitiam a mesma convicção das palavras. Em 2014, as mudanças no comportamento de Carmen se tornaram mais evidentes. Ela começou a sair de casa com mais frequência, sempre com explicações que pareciam ensaiadas. O clube de leitura agora se reunia 2 vezes por semana. As aulas de pintura se estenderam para o período noturno. Surgiram novos grupos de atividades. Eu continuava trabalhando normalmente na Montenegro, mas minha mente frequentemente voltava para essas questões domésticas. Durante as reuniões da empresa, me pegava pensando sobre os novos hábitos da minha esposa, tentando entender o que estava acontecendo. Foi numa quinta-feira de março que algo me intrigou profundamente. Carmen disse que iria ao grupo de ginástica no parque e voltaria por volta das 6 da tarde. Por coincidência, tive que passar perto do parque municipal para resolver um assunto no banco e decidi dar uma olhada no grupo dela. Percorri todo o parque. Olhei nos locais onde normalmente acontecem atividades físicas para idosos. Perguntei para alguns funcionários. Ninguém conhecia nenhum grupo que se reunisse regularmente às quintas-feiras. Foi a primeira vez que comprovei uma mentira direta. Quando Carmen chegou em casa, perguntei casualmente como havia sido a ginástica. Ela respondeu normalmente, descrevendo exercícios que supostamente havia feito, comentando sobre outras participantes do grupo. Mentia com uma naturalidade que me assustou. Naquela noite, fiquei acordado até tarde, olhando para ela dormindo ao meu lado. 49 anos de vida, 35 de casamento, 2 filhos, 3 netos.
Era possível que eu não conhecesse a mulher com quem dividia a cama há tantos anos. Comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Notei que Carmen sempre tomava banho assim que chegava das suas saídas, independente do horário. Suas roupas iam direto para o cesto de roupa suja, mesmo quando aparentavam estar limpas. O perfume que usava era diferente do habitual. O celular se tornou uma extensão do corpo dela. Levava para o banheiro, para a cozinha, para o jardim. Sempre virado para baixo quando estava na mesa, sempre com tela bloqueada. Quando tocava, ela se afastava para atender, falando baixo, às vezes até rindo de forma íntima. Uma tarde, enquanto ela estava no banho, o celular tocou na mesa da sala. Por impulso, olhei quem estava ligando. O nome na tela era Dr. Paulo, cardiologista. Achei estranho, pois Carmen nunca havia mencionado problemas cardíacos ou consultas com cardiologista. Quando ela saiu do banho, comentei sobre a ligação perdida. Ela hesitou por uma fração de segundo antes de explicar que era um médico novo, que estava fazendo alguns exames preventivos, nada de importante. Mais uma explicação que não me convenceu completamente. Durante os meses seguintes de 2014, minha desconfiança cresceu, a ponto de não conseguir mais ignorar. Carmen continuava com suas saídas regulares, sempre com justificativas diferentes, sempre chegando em casa com esse ar de quem tinha segredos. Tentei conversar abertamente com ela algumas vezes, mas sempre esbarrava numa parede de evasivas bem construídas. Ela tinha resposta para tudo, explicação para cada comportamento estranho, justificativa para cada mudança de rotina. Era como se estivesse sempre um passo à frente das minhas suspeitas. Em junho daquele ano, tomei uma decisão que jamais pensei que faria em 40 anos de relacionamento. Resolvi seguir Carmen numa de suas saídas. Era uma atitude que me envergonhava profundamente, mas a necessidade de saber a verdade havia se tornado maior que minha dignidade. Numa terça-feira, dia do suposto clube de leitura, saí do trabalho mais cedo e fiquei esperando numa rua próxima à nossa casa. Às 2:30 da tarde, vi Carmen sair arrumada com uma roupa que eu não conhecia, dirigindo seu carro na direção contrária à biblioteca onde supostamente aconteciam as reuniões do clube. Seguia mantendo distância, o coração batendo como não batia há anos. Ela atravessou a cidade até chegar num bairro que eu conhecia pouco. Estacionou numa rua tranquila em frente a um prédio residencial de classe média. Vi quando ela entrou no edifício usando uma chave, como quem conhece bem o lugar. Fiquei ali por 3 horas, escondido no carro, sentindo-me um detetive patético de filme ruim. Às 6 horas, Carmen saiu do prédio acompanhada por um homem de aproximadamente minha idade, cabelos grisalhos, porte elegante. Eles se despediram com um beijo no rosto, mas a intimidade do gesto deixava claro que não eram apenas amigos. O homem a acompanhou até o carro, segurou sua mão por alguns segundos, disse algo que a fez sorrir. Era o sorriso que eu não via há anos, um sorriso genuíno de felicidade. Naquele momento, 35 anos de casamento desabaram sobre minha cabeça. Voltei para casa antes dela, fingindo que havia chegado normalmente do trabalho. Quando Carmen entrou, pontualmente às 7 horas, falando animadamente sobre o livro que supostamente havia discutido no clube de leitura, senti uma mistura de raiva, decepção e tristeza que não sabia ser possível experienciar ao mesmo tempo. Após descobrir a traição, passei semanas numa montanha-russa emocional que quase me enlouqueceu. Durante o dia, no trabalho, conseguia me concentrar nas tarefas e esquecer momentaneamente o que havia visto. Mas à noite, em casa, cada gesto de Carmen me soava falso. Cada palavra carregava uma segunda intenção. A pior parte era manter a normalidade diante dos filhos e netos. Nos almoços de domingo, quando toda a família se reunia, eu tinha que fingir que éramos o casal feliz de sempre. Rafael e Lucas notaram que eu estava mais quieto, mas atribuíam ao cansaço do trabalho. Comecei a repassar mentalmente todos os momentos estranhos dos últimos meses, tentando identificar quando exatamente a traição havia começado. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma dolorosa. As mentiras, as saídas constantes,
O cuidado extra com a aparência, o celular sempre protegido. Uma parte de mim queria confrontar Carmen imediatamente, gritar, exigir explicações, terminar com aquela farsa. Outra parte, no entanto, temia as consequências. O que aconteceria com nossa família? Como os filhos reagiriam? E os netos? Valeria a pena destruir décadas de história por causa de uma aventura que talvez fosse passageira? Durante algumas semanas, considerei a possibilidade de fingir que nada havia acontecido. Esperar que o caso de Carmen terminasse naturalmente. Muitos casamentos sobrevivem a infidelidades, pensei. Talvez pudéssemos superar isso sem que ninguém mais soubesse. Mas a convivência diária com a mentira estava me corroendo por dentro. Carmen continuava suas saídas regulares, sempre com desculpas criativas, sempre voltando para casa fingindo ter estado em atividades inocentes. Eu ouvia suas histórias inventadas, sentindo nojo de mim mesmo por permitir aquela situação. Em julho, tomei coragem para fazer uma segunda investigação. Voltei ao prédio onde havia visto Carmen entrar. Conversei com o porteiro fingindo procurar um apartamento para alugar. Descobri que no edifício morava um médico aposentado chamado Paulo César Mendonça, cardiologista, viúvo há 5 anos. O nome coincidia com o Dr. Paulo, cardiologista, que eu havia visto no celular de Carmen meses antes. Agora tinha certeza de que não se tratava de consultas médicas, mas do nome do amante da minha esposa. A descoberta me atingiu como um soco no estômago. Os meses seguintes de 2014 foram os mais difíceis da minha vida adulta. Eu havia me tornado um estranho na minha própria casa, observando a mulher que amava há décadas mentir para mim diariamente. A rotina doméstica continuava aparentemente normal, mas, por baixo, fervia uma tensão que apenas eu percebia. Carmen mantinha suas atividades regulares, o fictício clube de leitura às terças e quintas, as aulas de pintura aos sábados, que descobri também serem mentira, os grupos de atividade física que não existiam. Cada saída dela era um encontro com Paulo César. Cada volta para casa era uma representação teatral que me deixava nauseado. Comecei a ter problemas de sono. Ficava acordado até tarde, olhando para Carmen dormir tranquilamente ao meu lado, perguntando-me como ela conseguia manter aquela normalidade. Pela manhã, ela acordava animada, preparava o café como sempre fez, perguntava sobre meus planos para o dia. No trabalho, minha concentração estava prejudicada. Colegas notaram que eu estava mais introspectivo, menos participativo nas reuniões. Inventei problemas de saúde para justificar meu comportamento estranho. Disse que estava fazendo alguns exames médicos. O que mais me doía era a facilidade com que Carmen mentia. Ela havia se tornado uma atriz consumada, capaz de inventar histórias detalhadas sobre suas supostas atividades. Falava sobre personagens inexistentes do clube de leitura, descrevia exercícios que nunca fez, comentava pinturas que jamais criou. Durante os fins de semana familiares, eu observava Carmen interagindo com nossos filhos e netos. Ela continuava sendo a mãe e a avó amorosa de sempre, brincando com as crianças, conversando com Rafael e Lucas sobre suas vidas. Parecia impossível que a mesma pessoa fosse capaz de tamanha hipocrisia. Uma tarde, Rafael veio me visitar sozinho no escritório. Disse que estava preocupado comigo, que me achava diferente, mais distante. Perguntou se eu estava com problemas de saúde ou se havia alguma dificuldade financeira na empresa. Foi difícil mentir para meu próprio filho. Expliquei a Rafael que estava passando por um período de estresse no trabalho, que algumas responsabilidades extras estavam me sobrecarregando. Ele pareceu aceitar a explicação, mas insistiu para que eu fizesse exames médicos completos. Prometi que cuidaria melhor da saúde. Naquela noite, olhando Carmen assistir televisão tranquilamente na sala, tomei uma decisão. Precisava confrontá-la antes que a situação me destruísse completamente. Não podia mais viver naquela farsa, fingindo um casamento que havia deixado de existir. Em agosto de 2014, numa quinta-feira à noite, finalmente tomei coragem para confrontar Carmen.
Esperei ela voltar de mais uma de suas saídas mentirosas. Preparei um chá para nós dois e pedi para conversarmos na varanda, longe de possíveis ouvidos indiscretos. Comecei de forma suave, perguntando se ela estava feliz conosco, se sentia falta de alguma coisa no nosso casamento. Carmen respondeu como sempre, dizendo que estava tudo bem, que apenas estava aproveitando a aposentadoria para fazer coisas novas. Então, olhando diretamente nos olhos dela, perguntei sobre o Dr. Paulo César Mendonça. Vi o rosto de Carmen empalidecer instantaneamente, suas mãos tremerem levemente ao segurar a xícara de chá. Por alguns segundos, houve um silêncio pesado entre nós. Como você descobriu? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Era a confirmação que eu precisava, mas que ao mesmo tempo não queria ouvir. 35 anos de casamento desabaram naquela pergunta simples e direta. Expliquei que havia notado suas mudanças de comportamento, que a havia seguido, que descobrira sobre o apartamento dele. Carmen baixou a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas eu não sentia mais a compaixão de antes. Ela tentou explicar, disse que não havia planejado que aquilo acontecesse. Conheceu Paulo num curso de jardinagem para aposentados, no início de 2013. Ele era viúvo, estava sozinho. Eles começaram a conversar e desenvolveram uma amizade que evoluiu para algo mais. Há quanto tempo? Perguntei, embora soubesse que a resposta seria dolorosa independentemente do prazo. Quase 1 ano, ela respondeu, confirmando minhas suspeitas de que a traição havia começado logo após as primeiras mudanças de comportamento que notei. Perguntei se ela o amava, se pretendia deixar nossa família por ele. Carmen chorou mais intensamente. Disse que estava confusa, que não sabia o que queria. Explicou que Paulo a fazia sentir-se jovem novamente, desejada, especial. Eram sentimentos que ela não experimentava há anos no nosso casamento. A conversa durou até altas horas da madrugada. Carmen se desculpou repetidas vezes. Disse que nunca quis me magoar, que tentara terminar o relacionamento várias vezes, mas não conseguia. Paulo havia se tornado uma parte importante da vida dela. Nos dias que se seguiram ao confronto, nossa casa se transformou num campo minado emocional. Carmen ficou visivelmente abalada, chorava frequentemente, evitava cruzar comigo pelos corredores. Eu, por minha vez, oscilava entre a raiva e uma tristeza profunda que nunca havia experimentado. A primeira questão prática era o que fazer com a informação. Carmen implorou para que eu não contasse nada para os filhos, pelo menos não naquele momento. Disse que precisava de tempo para decidir o que queria fazer com sua vida, se terminaria com Paulo ou se pediria o divórcio. Concordei em manter segredo temporariamente, mais pelos netos do que por ela. Gabriel e Pedro eram ainda muito pequenos. Laura estava numa idade em que começava a entender as dinâmicas familiares. Não queria que as crianças sofressem por causa dos erros dos adultos. Durante 2 semanas, vivemos como estranhos na mesma casa. Carmen dormia no quarto de hóspedes. Nossas conversas se limitavam ao estritamente necessário. Ela cancelou todas as suas saídas regulares, ficando em casa numa tentativa patética de demonstrar arrependimento. Foi um período terrível para ambos. Eu sentia uma mistura de raiva, decepção e, paradoxalmente, saudade da mulher que Carmen havia sido antes de tudo isso. Ela parecia devastada, perdida, como se não soubesse mais quem era sem as mentiras que havia construído. No final de agosto, Carmen me procurou para uma nova conversa. Disse que havia tomado uma decisão. Terminaria definitivamente com Paulo e se dedicaria a reconquistar minha confiança. Pediu uma chance de recomeçarmos. Prometeu que faria qualquer coisa para reparar o mal que havia causado. Parte de mim queria acreditar nela, perdoar, tentar reconstruir nosso casamento. 45 anos de vida, 35 de casamento, não eram coisas para jogar fora facilmente. Mas a confiança, uma vez quebrada, parecia impossível de reparar completamente. Decidimos tentar. Carmen voltou para nosso quarto, retomamos algumas atividades juntos.
Ela demonstrava um carinho exagerado que parecia forçado. Durante algumas semanas, fingi que acreditava na possibilidade de superarmos aquela crise. Mas era evidente que ambos estávamos apenas representando. O amor, o respeito, a cumplicidade que havíamos construído ao longo de décadas tinham sido irreparavelmente danificados. Cada gesto carinhoso dela me soava falso. Cada demonstração de afeto parecia encenada. Durante os meses finais de 2014 e início de 2015, Carmen e eu mantivemos a aparência de um casamento em recuperação. Ela fazia questão de estar sempre presente quando os filhos visitavam, demonstrava um carinho excessivo comigo na frente da família, como se quisesse compensar sua culpa. Para Rafael, Lucas e os netos, éramos o mesmo casal de sempre. Nos almoços de domingo, Carmen preparava as refeições com ainda mais capricho. Eu fazia os churrascos tradicionais. Conversávamos com os filhos sobre suas vidas. Brincávamos com os netinhos na piscina. Mas quando ficávamos sozinhos, a artificialidade da situação se tornava insuportável. Nossas conversas eram protocolares, sobre assuntos domésticos, nada de íntimo ou pessoal. À noite, dormíamos na mesma cama, mas éramos dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Carmen tentava retomar algumas atividades que costumávamos fazer juntos. Sugeriu viagens, passeios, jantares em restaurantes especiais. Mas tudo parecia forçado, uma tentativa desesperada de reconstituir algo que havia se perdido para sempre. Eu fingia que estava tudo bem, que realmente acreditava na possibilidade de superarmos a crise. Mas por dentro, sentia-me morto emocionalmente. A traição havia matado não apenas o amor que sentia por Carmen, mas também a confiança que tinha na vida e nas pessoas. Em março de 2015, algo me chamou a atenção. Carmen recebeu uma ligação e saiu para o jardim para atender, falando baixo, como costumava fazer quando mantinha o relacionamento com Paulo. Meu coração afundou ao reconhecer os sinais que havia aprendido a identificar. Comecei a observar novamente seus comportamentos. O celular voltou a ser protegido. Ela retomou alguns cuidados extra com a aparência, criou novas desculpas para sair de casa. Agora eram consultas médicas e encontros com amigas, que precisava matar a saudade. Uma tarde, seguia novamente. Carmen voltara ao apartamento de Paulo César, retomando o relacionamento que havia prometido encerrar. A decepção foi ainda maior que da primeira vez, porque agora eu sabia que ela era capaz de mentir deliberadamente olhando nos meus olhos. Naquela noite, confrontei-a novamente. Desta vez, Carmen não chorou nem tentou negar. Simplesmente disse que não conseguia ficar sem Paulo, que ele representava uma parte de sua vida que não estava disposta a abandonar. Foi uma conversa fria, direta, definitiva. Após descobrir que Carmen havia retomado o relacionamento extraconjugal, mesmo depois de prometer que terminaria tudo, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pediria o divórcio. Aos 59 anos, após 36 anos de casamento, nossa história chegaria ao fim. A conversa final aconteceu numa manhã de abril de 2015. Disse a Carmen que não conseguia mais viver naquela farsa, que ela precisava escolher definitivamente entre nossa família e seu amante. Desta vez, ela foi honesta. Escolheu Paulo. Explicou que não havia planejado se apaixonar por outro homem, mas que o relacionamento com ele havia se tornado a coisa mais importante da vida dela. Disse que me respeitava, que eu era um bom homem, mas que não conseguia mais fingir sentimentos que não tinha. Foi uma conversa madura, dolorosa, mas necessária. Decidimos que ela sairia de casa e iria morar com Paulo. Eu ficaria na nossa propriedade de Nova Lima. Quanto aos filhos, contaríamos a verdade, sem entrar em detalhes sórdidos, apenas explicando que havíamos decidido nos separar. A reação dos filhos foi devastadora. Rafael ficou incrédulo. Lucas se revoltou inicialmente contra a mãe. Ambos perguntaram se havia possibilidade de reconciliação, se não era apenas uma crise passageira. Expliquei que a decisão era definitiva e irreversível. Os netos foram poupados dos detalhes. Apenas souberam que os avós não morariam mais juntos.
mas que ambos continuariam presentes em suas vidas. Foi difícil explicar para crianças pequenas algo que eu mesmo tinha dificuldade para entender completamente. Carmen se mudou para o apartamento de Paulo em maio de 2015. Levou apenas suas roupas e objetos pessoais, deixando para trás 40 anos de história comum. A casa ficou estranhamente vazia, cheia de memórias que agora doíam mais do que consolavam. Os primeiros meses sozinho foram brutais. A solidão pesava como uma laje sobre meus ombros. A casa, que havia sido construída para abrigar uma família feliz, agora abrigava apenas um homem de quase 60 anos, tentando entender onde havia errado. Durante esse período, mantive a rotina de trabalho como uma espécie de terapia. A Montenegro continuava crescendo. Minha posição como diretor financeiro me dava responsabilidades que ocupavam minha mente durante o dia. Era à noite que a tristeza me atacava com toda a força. O processo de divórcio tramitou durante todo o segundo semestre de 2015. Carmen não queria nada além de suas coisas pessoais. Disse que não tinha direito aos bens que construímos juntos depois de me trair. Eu, no entanto, insisti numa divisão justa, mais por questão de dignidade que por generosidade. Os advogados cuidaram de todos os aspectos legais. A casa de Nova Lima ficou comigo. Carmen ficou com o apartamento que ainda mantínhamos no bairro Funcionários. Os investimentos foram divididos meio a meio. Foi tudo civilizado, mas doloroso. Durante esse período, comecei a fazer terapia. Aos 60 anos, admitir que precisava de ajuda psicológica não foi fácil, mas era necessário para minha sanidade mental. O psicólogo me ajudou a entender que a traição de Carmen não significava que eu havia falhado como marido. Os filhos gradualmente foram se adaptando à nova realidade familiar. Rafael, sempre mais equilibrado, aceitou a situação com mais naturalidade. Lucas demorou mais para perdoar a mãe, mas eventualmente entendeu que as pessoas às vezes tomam decisões que magoam quem amam. As visitas dos netos continuaram regulares. Gabriel, Pedro e Laura vinham passar fins de semana comigo, transformando a casa novamente num lugar alegre. Aprendi a cozinhar pratos que antes Carmen preparava. Descobri prazeres simples de cuidar da casa sozinho. No trabalho, gradualmente retomei minha eficiência habitual. Colegas que haviam notado minha fase difícil comentavam sobre minha recuperação. Comecei a participar novamente de congressos, palestras, eventos da área contábil. Em 2016, já divorciado oficialmente, comecei a aceitar convites sociais que havia rejeitado durante décadas. Saía com amigos, frequentava restaurantes, voltei a ter vida social própria. Era estranho, mas libertador. Uma das descobertas mais surpreendentes foi perceber quantas coisas eu havia deixado de fazer por estar sempre focado na família e no trabalho. Voltei a jogar futebol com amigos aos domingos, aprendi a tocar violão, comecei a viajar sozinho para lugares que sempre quis conhecer. A relação com Carmen se tornou cordial, mas distante. Nos encontrávamos eventualmente em aniversários dos netos, sempre na presença dos filhos. Ela parecia feliz com Paulo, eu fingia que não me importava. Na verdade, ainda doía, mas já era uma dor suportável. Em 2017, aos 61 anos, minha vida havia adquirido uma estabilidade diferente da anterior, mais satisfatória. Morava sozinho na casa de Nova Lima, mantinha boa relação com os filhos e netos, prosperava profissionalmente na Montenegro. Foi nesse ano que conheci Helena, uma arquiteta viúva de 55 anos que trabalhava numa empresa parceira da Montenegro. Nos conhecemos durante uma reunião de projeto e desenvolvemos uma amizade que gradualmente evoluiu para algo mais íntimo. Helena era diferente de Carmen em muitos aspectos. Mais independente, mais direta, com uma carreira consolidada e filhos já adultos. Não procurava um marido para sustentá-la, mas um companheiro para dividir experiências. Era exatamente o que eu precisava naquele momento. Nosso relacionamento evoluiu devagar, sem pressa, sem pressão. Saíamos para jantar, íamos ao teatro, viajávamos ocasionalmente. Ela tinha seu apartamento no centro,
Eu tinha minha casa em Nova Lima. Cada um mantinha sua independência. Os filhos gostaram de Helena quando a conheceram. Rafael comentou que me via mais alegre, mais leve. Lucas disse que ela parecia uma boa pessoa, alguém que me fazia bem. Os netos se adaptaram facilmente à presença dela nas reuniões familiares. Carmen soube do meu relacionamento através dos filhos. Segundo Rafael, ela ficou um pouco abalada, como se não esperasse que eu fosse capaz de recomeçar, mas não fez nenhum comentário diretamente, mantendo a cordialidade superficial que caracterizava nossos encontros. No trabalho, minha vida estava excelente. A Montenegro havia crescido tanto que começamos a atuar em outros estados. Fui promovido a diretor executivo, participando das decisões estratégicas da empresa. Era o auge da minha carreira profissional. Em 2018, Helena e eu decidimos morar juntos. Ela se mudou para minha casa em Nova Lima, mas manteve seu apartamento como escritório de arquitetura. Foi um arranjo que funcionou perfeitamente para ambos. A convivência com Helena me ensinou muito sobre relacionamentos maduros. Não havia cobranças excessivas, ciúmes desnecessários ou dependência emocional. Éramos dois adultos que escolhiam estar juntos, mas que mantinham suas individualidades. Os anos seguintes, de 2019 a 2021, foram de muita tranquilidade e realização pessoal. Minha vida com Helena havia encontrado um equilíbrio perfeito. Os filhos e netos me visitavam regularmente. A carreira profissional estava no seu melhor momento. Rafael prosperava como auditor e havia sido promovido a sócio da empresa onde trabalhava. Seus filhos, Gabriel e Pedro, cresciam saudáveis e inteligentes. Gabriel, então com 15 anos, mostrava interesse pela área de exatas, seguindo a tradição da família. Pedro, com 12, era mais artístico, gostava de música e desenho. Lucas havia se tornado diretor de educação física numa rede de escolas particulares. Sua filha Laura, com 14 anos, era uma adolescente esperta e carinhosa que adorava passar fins de semana na minha casa, especialmente porque Helena a ensinava noções básicas de arquitetura e desenho. A pandemia de 2020 nos afetou como a todos, mas conseguimos manter a união familiar, mesmo com as restrições. Fizemos videochamadas regulares, encontros online e, quando possível, reuniões pequenas no jardim de casa, mantendo todos os cuidados sanitários. Helena se adaptou perfeitamente à minha família. Os netos a chamavam carinhosamente de Vó Helena. Ela participava dos churrascos de domingo, dava conselhos aos filhos quando necessário. Era uma presença suave, mas marcante na nossa rotina familiar. Em 2021, quando eu estava com 65 anos, comecei a pensar seriamente em aposentadoria. A Montenegro havia crescido tanto que minha posição, embora bem remunerada, exigia uma dedicação que eu não tinha mais vontade de manter. Queria aproveitar mais a vida com Helena. Durante esse período, Carmen e eu mantínhamos contato apenas através dos filhos. Soube que ela e Paulo haviam se casado oficialmente e pareciam felizes juntos. Uma parte pequena de mim ainda sentia uma pontada de ciúme, mas era mais nostalgia do que amor verdadeiro. Os netos eram minha maior alegria. Gabriel havia decidido cursar engenharia, combinando a tradição familiar dos números com uma área mais moderna. Pedro descobrira talento para a música e estava aprendendo piano. Laura se destacava na escola e falava em ser arquiteta como Helena. Helena trouxe uma leveza para minha vida que eu não sabia que estava faltando. Ela ria facilmente, encarava problemas com otimismo, tinha uma energia contagiante. Comigo, ela havia encontrado a estabilidade emocional que procurava após anos de viuvez. Em março de 2022, Carmen começou a apresentar alguns problemas de saúde que inicialmente pareceram simples questões relacionadas à idade. Rafael me contou que ela havia sido diagnosticada com pressão alta e que Paulo, por ser médico, estava cuidando bem dela. Durante os meses seguintes, os sintomas se agravaram. Carmen começou a ter episódios de confusão mental, esquecia compromissos importantes. Às vezes não reconhecia pessoas conhecidas.
Paulo insistiu para que ela fizesse exames mais detalhados. Em agosto, veio o diagnóstico que nenhum de nós esperava. Carmen estava desenvolvendo Alzheimer precoce. Aos 64 anos, a mesma mente brilhante que havia administrado escolas inteiras começava a se deteriorar de forma irreversível. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Por mais que nossa relação tivesse terminado mal, Carmen ainda era a mãe dos meus filhos, a mulher com quem compartilhei as melhores décadas da minha vida. Ver alguém que foi tão importante definhando daquela forma era devastador. Rafael e Lucas ficaram arrasados. Começaram a visitar a mãe com mais frequência, tentando aproveitar os momentos em que ela ainda os reconhecia claramente. Os netos, já adolescentes, entendiam a gravidade da situação e também passaram a dar mais atenção à avó. Paulo se mostrou um companheiro dedicado durante esse período difícil. Adaptou a casa para as necessidades crescentes de Carmen, contratou enfermeiros especializados, procurou os melhores tratamentos disponíveis. Era evidente que realmente a amava. Durante esse período, eu me vi numa situação emocional complexa. Por um lado, sentia compaixão genuína por Carmen e tristeza pela deterioração de alguém que havia sido tão importante. Por outro, ainda carregava mágoas da traição que nunca foram completamente curadas. Helena foi fundamental para me ajudar a lidar com esses sentimentos contraditórios. Ela me encorajou a visitar Carmen. Disse que o perdão seria mais importante para mim do que para ela. Você precisa fazer as pazes com seu passado, dizia com sua sabedoria tranquila. Em dezembro de 2022, fiz minha primeira visita a Carmen desde o divórcio. Encontrei uma mulher fisicamente preservada, mas mentalmente ausente. Ela me olhou com estranheza, como se tentasse lembrar quem eu era. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Durante 2023, o estado de Carmen se deteriorou rapidamente. Os episódios de confusão se tornaram mais frequentes e severos. Às vezes, ela acordava no meio da noite procurando pelos filhos pequenos. Outras vezes não reconhecia nem mesmo Paulo, que cuidava dela com dedicação impressionante. Rafael e Lucas se revezavam nas visitas, tentando manter alguma conexão com a mãe, enquanto ela ainda tinha momentos de lucidez. Era doloroso vê-los voltarem dessas visitas sempre abatidos, relatando como ela estava mais distante a cada encontro. Os netos, agora mais velhos, Gabriel com 18 anos, Pedro com 15 e Laura com 17, também sofriam vendo a avó se deteriorar. Gabriel havia ingressado na faculdade de engenharia. Pedro se destacava na música. Laura estava se preparando para o vestibular. A vida seguia, mas todos carregávamos o peso da doença de Carmen. Em junho daquele ano, Paulo me procurou pessoalmente. Veio até minha casa numa tarde, visivelmente cansado e emocionalmente esgotado. Era a primeira vez que nós falávamos diretamente desde que descobri o relacionamento dele com minha ex-esposa. A conversa foi constrangedora no início. Paulo se desculpou pela forma como nosso relacionamento havia começado. Disse que nunca quis destruir minha família. Explicou que se apaixonou por Carmen sinceramente, mas que sempre teve consciência do mal que causou a mim e aos filhos. O motivo da visita era preocupante. Paulo estava doente também. Havia sido diagnosticado com um câncer de próstata agressivo e precisaria se dedicar integralmente ao próprio tratamento. Não teria mais condições de cuidar adequadamente de Carmen. Ele perguntou se eu concordaria em transferir Carmen para uma clínica especializada em Alzheimer, ou se os filhos preferiam assumir os cuidados diretamente. Era uma decisão difícil que afetaria toda a família, mas que não podia ser adiada. Após conversar com Rafael e Lucas, decidimos que Carmen seria transferida para uma das melhores clínicas de Belo Horizonte. Paulo cobriria todos os custos, insistiu nisso como sua responsabilidade. Nós visitaríamos regularmente e participaríamos de todas as decisões sobre o tratamento. A transferência aconteceu em agosto. Foi devastador ver Carmen sendo levada para a clínica. Confusa, assustada, sem entender o que estava acontecendo.
Paulo chorou abertamente. Eu me segurei para não demonstrar emoção na frente dos filhos. O final de 2023 foi marcado pela rápida deterioração, tanto de Carmen quanto de Paulo. Ela na clínica, perdendo gradualmente todas as funções cognitivas, ele em tratamento oncológico, lutando contra um câncer que se espalhava rapidamente pelo corpo. Estabelecemos uma rotina de visitas à clínica. Rafael ia às terças e quintas, Lucas às quartas e sábados, eu aos domingos. Helena me acompanhava sempre, oferecendo o apoio emocional de que eu precisava para enfrentar aquelas visitas dolorosas. Carmen já não nos reconhecia mais. Ficava a maior parte do tempo dormindo ou olhando para o vazio. Às vezes murmurava palavras desconexas, nomes de pessoas do passado, fragmentos de memórias que já não faziam sentido. Era como se ela estivesse se despedindo lentamente da vida. Os médicos nos prepararam para o inevitável. O Alzheimer de Carmen estava numa fase muito avançada. Seu corpo estava se debilitando rapidamente. Não era mais questão de si, mas de quando ela partiria. Cada visita poderia ser a última. Paulo também estava definhando. O câncer não respondeu bem ao tratamento. Havia se espalhado para outros órgãos. Ele insistia em visitar Carmen sempre que as condições de saúde permitiam, mesmo quando mal conseguia ficar de pé. Em novembro, Paulo me procurou novamente, desta vez no hospital onde estava internado. Queria conversar sobre algo importante antes que fosse tarde demais. Pedi a Helena que me acompanhasse, suspeitando que seria uma conversa difícil. O que Paulo me revelou naquela tarde mudou completamente minha perspectiva sobre os últimos anos da minha vida. Entre tosses e com a voz fraca, ele me contou que conhecia Carmen há muito mais tempo do que eu imaginava. Eles haviam se conhecido não em 2013, mas décadas antes. Augusto, ele disse, segurando minha mão com força surpreendente para alguém tão debilitado. Preciso te contar a verdade sobre Lucas. Carmen nunca teve coragem, mas agora que ambos estamos morrendo, você merece saber. Meu mundo desabou naquelas palavras. Lucas não era meu filho biológico. Era filho de Paulo e Carmen, fruto de um relacionamento que havia começado muito antes do que eu jamais imaginei. A traição não havia durado alguns anos, mas décadas inteiras. As palavras de Paulo ecoaram na minha mente como bombas explodindo uma após a outra. Lucas, o filho que eu criara com tanto amor, que me chamava de pai há 40 anos, não era meu filho biológico. Era filho do homem que estava morrendo na minha frente, confessando uma verdade que Carmen levaria para o túmulo. Paulo contou que conheceu Carmen em 1982, quando ela estava grávida de 2 meses de Lucas. Eles se encontraram num hospital onde ele fazia residência em cardiologia e ela levara Rafael para uma consulta pediátrica. Foi paixão à primeira vista para ambos. O relacionamento durou alguns meses intensos, mas Paulo estava no início da carreira médica, com planos de especialização no exterior. Carmen estava casada, com um filho pequeno e outro a caminho. Ambos decidiram que seria melhor terminar, que cada um seguisse sua vida. Ela nunca me disse que Lucas era meu filho. Paulo confessou com lágrimas nos olhos. Só descobri anos depois, quando o vi pela primeira vez já crescido. Era impossível não reconhecer os próprios traços nele. Mas Carmen me implorou para não contar nada. Disse que você era um pai maravilhoso e que não havia necessidade de destruir a família. Eu ouvi tudo em estado de choque completo. 40 anos de paternidade, de amor incondicional, de orgulho pelo filho que pensei ter gerado. Tudo desmoronando numa tarde de hospital. Helena segurava minha mão, tentando me transmitir alguma força para suportar aquela revelação. Paulo continuou a confissão. Disse que quando se reencontrou com Carmen em 2013, no tal curso de jardinagem, a primeira coisa que ela fez foi mostrar fotos dos filhos e netos. Quando ele viu Lucas adulto, casado, pai da pequena Laura, teve certeza absoluta de que era seu filho. Foi por isso que o relacionamento recomeçou, ele explicou. Não era só paixão, era também a necessidade de estar perto do filho que nunca conheceu de verdade. Carmen se sentia culpada, eu me sentia frustrado.
Éramos dois velhos tentando recuperar o tempo perdido. Perguntei se Lucas sabia de alguma coisa. Paulo balançou a cabeça negativamente. Nem ele, nem ninguém mais. Carmen fez eu prometer que levaria esse segredo para o túmulo. Mas agora que estou morrendo, e ela não tem mais condições de se manifestar, achei que você merecia saber a verdade. A conversa durou mais 2 horas, com Paulo me contando detalhes que preferia não ter ouvido. Como ele observava Lucas de longe durante todos esses anos, como se orgulhava das conquistas do filho que não podia reconhecer, como sofria em silêncio por não ter participado da criação dele. Saí do hospital em estado de completo torpor. Helena dirigiu para casa enquanto eu tentava processar o que havia acabado de ouvir. 40 anos da minha vida precisavam ser reinterpretados à luz dessa revelação devastadora. Lucas não era meu filho biológico, mas era meu filho em todos os outros aspectos possíveis. Durante as semanas seguintes, observei Lucas com olhos diferentes. Procurei semelhanças físicas com Paulo, traços que talvez tivesse ignorado durante décadas. Realmente havia características que não vinham de mim nem de Carmen. O formato do rosto, o jeito de sorrir, algumas manhas que agora faziam sentido. A questão mais angustiante era se deveria contar a verdade para Lucas ou levar esse segredo comigo para sempre. Ele tinha 40 anos, era casado, pai de uma adolescente, tinha uma vida estável e feliz. Que direito eu tinha de destruir sua paz com essa informação? Helena foi minha âncora durante esse período tormentoso. Conversamos horas a fio sobre as implicações éticas e emocionais da situação. Ela me ajudou a entender que a paternidade vai muito além da biologia, que os 40 anos de amor e dedicação que dediquei a Lucas não perdiam valor por causa da genética. Em dezembro de 2023, Paulo morreu. O funeral foi pequeno, ele não tinha família próxima além de alguns sobrinhos distantes. Eu e Helena comparecemos, mais por respeito à complexidade da situação do que por afeição pessoal. Rafael e Lucas também foram, prestando suas últimas homenagens ao companheiro da mãe. Durante o velório, observei Lucas prestando condolências a pessoas que mal conhecia, sendo respeitoso com a memória de um homem que, sem saber, era seu pai biológico. Foi uma das cenas mais surreais e dolorosas que presenciei em toda a minha vida. Carmen não pode comparecer ao funeral de Paulo. Seu estado de saúde estava tão deteriorado que os médicos da clínica não recomendaram o deslocamento. Talvez fosse melhor assim. Ela não teria condições de compreender que estava se despedindo do grande amor da sua vida. Após a morte de Paulo, ficou claro que Carmen também não resistiria muito mais tempo. Os médicos nos prepararam para o fim, que poderia acontecer a qualquer momento. Intensificamos as visitas, mesmo sabendo que ela não nos reconhecia mais. Era estranho velar alguém que ainda estava viva, mas que já não era mais a pessoa que conhecíamos. A Carmen brilhante, inteligente, capaz de administrar escolas inteiras, havia se transformado numa sombra frágil que respirava automaticamente numa cama de hospital. Carmen morreu numa manhã de fevereiro de 2024, durante o sono, de forma pacífica como havíamos esperado. Rafael me ligou às 6 horas da manhã, a voz embargada, comunicando que a mãe havia partido durante a madrugada. Era o fim de uma era para nossa família. Helena me acompanhou à clínica para os procedimentos necessários. Ver o corpo de Carmen, finalmente em paz após meses de sofrimento, trouxe uma mistura estranha de alívio e tristeza. A mulher que eu amara por décadas, que me traíra, que dera à luz meus filhos, agora descansava em definitivo. Os preparativos do funeral foram feitos conjuntamente pelos filhos. Decidimos que seria uma cerimônia simples, numa capela próxima ao cemitério, seguindo a tradição católica da família. Carmen seria sepultada no jazigo que compráramos décadas antes, quando ainda éramos um casal feliz. Durante os 2 dias de velório, nossa casa ficou cheia de pessoas prestando condolências. Colegas de trabalho de Carmen, pais de ex-alunos, vizinhos, amigos da família, todos lembrando a educadora brilhante, a mãe dedicada, a avó carinhosa que ela havia sido antes da doença.
Foi durante o velório que aconteceu o episódio que mudaria tudo novamente. Na manhã do segundo dia, enquanto eu cumprimentava os visitantes ao lado do caixão, um homem que eu não conhecia se aproximou chorando descontroladamente, como se tivesse perdido a pessoa mais importante da sua vida. Olhei ao redor, perguntei discretamente a Rafael e Lucas se conheciam aquele senhor. Ambos balançaram a cabeça negativamente. Perguntei aos parentes de Carmen, aos amigos mais próximos. Ninguém sabia quem era o homem que chorava desesperadamente ao lado do caixão da minha ex-esposa. O estranho era um senhor de aproximadamente 60 anos, bem vestido, com cabelos completamente brancos e um porte elegante. Chorava com uma intensidade que me incomodou profundamente, como se conhecesse Carmen mais intimamente do que qualquer um de nós ali presentes. Aproximei-me dele e perguntei gentilmente como conhecia Carmen. Ele me olhou com olhos vermelhos de tanto chorar e disse apenas: "Éramos muito próximos mesmo." Depois saiu rapidamente, sem dar mais explicações, deixando-me com uma sensação perturbadora. Durante o restante do dia, não consegui tirar aquele homem da cabeça. Algo no comportamento dele, na forma como chorava, na intimidade com que se despedia de Carmen, me deixou extremamente inquieto. Era como se mais um segredo estivesse prestes a ser revelado. Após o funeral de Carmen, não conseguia parar de pensar no homem misterioso que havia chorado tão desesperadamente durante o velório. Alguma coisa no comportamento dele me dizia que havia mais segredos na vida da minha ex-esposa do que eu imaginava. Decidi investigar discretamente. Voltei à funerária e perguntei ao funcionário responsável se ele havia notado algo sobre aquele senhor de cabelos brancos. O rapaz se lembrou dele. Disse que havia assinado o livro de condolências com o nome Eduardo Silva e um endereço que anotei. Com Helena ao meu lado para me dar apoio moral, fui até o endereço que Eduardo havia deixado no livro. Era uma casa elegante no bairro Mangabeiras, numa rua tranquila e arborizada. Quando toquei a campainha, o próprio Eduardo atendeu, parecendo não se surpreender com minha visita. "Eu estava esperando que você viesse", disse ele, convidando-nos para entrar. A casa era bem mobiliada, com fotografias de família espalhadas pela sala. O que me chamou a atenção foi uma foto onde ele aparecia ao lado de uma mulher que se parecia muito com Carmen, mas mais nova. Eduardo nos serviu café e começou a contar sua história. Era irmão de Carmen, irmão mais novo que ela havia tido com outro pai antes do casamento dos pais dela. Um segredo de família que ela manteve escondido durante décadas, até mesmo de mim durante nosso casamento. "Carmen me pediu para nunca contar sobre nossa relação familiar", Eduardo explicou. "Nossos pais se separaram quando eu era muito pequeno. Eu fui criado pelo meu pai em outra cidade. Só nos reencontramos quando ela já estava casada com você e tinha os filhos pequenos." A revelação me atingiu como mais um soco no estômago. Durante 45 anos de relacionamento, Carmen nunca havia mencionado ter um irmão. Mais uma mentira. Mais um segredo numa vida que parecia ter sido construída sobre falsidades. Eduardo continuou. "Mantivemos contato durante todos estes anos, mas sempre discretamente. Ela dizia que você era muito certinho, muito tradicional, que não entenderia que ela tivesse omitido a existência de um irmão durante tanto tempo. Perguntei se ele sabia sobre os relacionamentos extraconjugais de Carmen, sobre Paulo, sobre os segredos que ela havia mantido. Eduardo hesitou antes de responder, claramente desconfortável com a direção da conversa. "Augusto", ele disse finalmente. "Carmen era minha irmã e eu a amava muito. Mas sei que ela não foi sempre honesta com você. Ela me contou algumas coisas ao longo dos anos, especialmente depois que vocês se divorciaram." Eduardo revelou que Carmen havia lhe contado sobre Paulo, sobre o relacionamento que se estendera por décadas, sobre Lucas ser filho biológico do cardiologista. Mas havia algo mais. Algo que nem mesmo Paulo soubera e que ela havia levado quase para o túmulo. Há cerca de 6 meses, quando Carmen ainda tinha momentos de lucidez, ela me pediu para entregar isto a você caso ela morresse, disse Eduardo, tirando de uma gaveta um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia de Carmen. Minha mão tremeu ao pegar o envelope.
Helena segurou meu braço, dando-me força para enfrentar mais uma revelação que poderia mudar tudo novamente. Abri cuidadosamente a carta e comecei a ler as palavras finais da mulher que um dia foi minha esposa. A carta era longa, escrita numa caligrafia que mostrava os primeiros sinais da doença que a acometia. Carmen começava pedindo desculpas por todas as mentiras, por toda a dor que havia causado, por todos os segredos que manteve durante nossa vida em comum. Então veio a bomba final. Rafael também não era meu filho biológico. Meu querido Augusto, dizia a carta, sei que Paulo lhe contou sobre Lucas, mas há algo que nem mesmo ele sabia. Rafael também não é seu filho. O pai biológico dele foi meu primeiro amor, um rapaz com quem namorei antes de te conhecer e com quem mantive um relacionamento esporádico durante os primeiros anos do nosso casamento. O mundo desabou sobre minha cabeça mais uma vez. Nenhum dos dois filhos que criara com tanto amor eram meus filhos biológicos. 40 e mais anos de paternidade dedicada, de orgulho, de amor incondicional, tudo baseado numa mentira colossal que Carmen havia sustentado durante décadas. A carta continuava explicando que o pai de Rafael havia morrido num acidente quando o menino tinha apenas 2 anos. Carmen nunca mais teve contato com a família dele. Guardou o segredo sozinha durante toda a vida. Você foi o único pai que eles conheceram, o melhor pai que poderiam ter tido, escrevia ela. Helena me abraçou enquanto eu terminava de ler a carta, que terminava com um pedido de perdão e uma declaração de que, apesar de todos os erros, ela sempre me respeitou como homem e como pai. Você foi meu melhor marido e o melhor pai dos meus filhos, mesmo não sendo o pai biológico deles. Saí da casa de Eduardo em estado de choque completo. 2 filhos, 40 e mais anos de paternidade, tudo baseado em mentiras que Carmen havia construído e mantido com maestria assustadora. Helena me levou para casa e ficou comigo durante os dias seguintes, enquanto eu tentava processar a dimensão daquela revelação final. A primeira questão que me atormentava era se deveria contar a verdade para Rafael e Lucas. Ambos eram adultos estabelecidos, com suas próprias famílias, suas identidades formadas. Que direito eu tinha de destruir a percepção que tinham sobre si mesmos e sobre sua origem? Por outro lado, eles mereciam saber a verdade sobre quem realmente eram. Rafael estava com 44 anos. Lucas, com 40. Não eram mais crianças que precisavam ser protegidas, mas homens maduros capazes de lidar com revelações difíceis. Durante semanas, observei meus filhos com olhos completamente diferentes. Procurei traços físicos que talvez tivesse ignorado, maneirismos que não vinham de mim, características que agora faziam sentido dentro do contexto das revelações de Carmen. Rafael realmente tinha feições que eu sempre atribuía à herança da família da mãe. Era mais alto que eu, tinha o rosto mais angular, os olhos de uma cor ligeiramente diferente. Lucas, agora eu sabia, tinha os traços de Paulo, o formato do rosto, o jeito de sorrir, algumas expressões que eram idênticas às do cardiologista. A questão que mais me atormentava era se meu amor por eles mudaria com essa descoberta. Durante as visitas que faziam, quando Gabriel, Pedro e Laura corriam pela casa chamando-me de avô, eu me perguntava se continuaria sendo o mesmo avô depois de saber que não havia laços sanguíneos entre nós. Mas a resposta veio naturalmente nos primeiros dias. Meu amor por Rafael e Lucas não diminuiu nem 1 milímetro. Eles continuavam sendo meus filhos em todos os aspectos que realmente importavam. Eu os havia criado, educado, acompanhado cada passo de suas vidas. A biologia era secundária diante de 40 anos de paternidade dedicada. Helena foi fundamental nesse processo de aceitação. Ela me ajudou a entender que a família se constrói através do amor, do cuidado, da presença constante, não apenas através dos genes. Você é pai deles de todas as maneiras que realmente importam. Ela me dizia todas as noites. Decidi guardar o segredo, pelo menos temporariamente. Não havia pressa para tomar uma decisão irreversível. Se um dia achasse que eles precisavam saber, eu contaria. Mas por enquanto, preferia preservar a paz familiar que tanto custara a construir após todos os traumas recentes. Durante os meses que se seguiram à morte de Carmen
e as revelações devastadoras sobre a paternidade dos meus filhos, tive tempo para refletir profundamente sobre toda a situação. Helena foi minha companheira constante nesse processo, ajudando-me a organizar os pensamentos e sentimentos. Em junho de 2024, tomei uma decisão que mudou tudo. Resolvi contar a verdade para Rafael e Lucas. Não poderia mais viver carregando sozinho esse peso, e eles mereciam saber quem realmente eram, independentemente das consequências. Marquei um almoço especial na minha casa. Num domingo, apenas nós três. Disse que tinha algo muito importante para conversar, que era sobre a mãe deles e sobre nossa família. Helena ficou em casa para me dar apoio, mas respeitou nosso momento de privacidade. Comecei contando sobre a descoberta da traição de Carmen, sobre Paulo, sobre os segredos que ela havia mantido durante décadas. Ambos ouviram em silêncio, chocados com revelações que mudavam completamente a percepção que tinham sobre a própria história familiar. Então veio a parte mais difícil, contar sobre as paternidades. Expliquei que Paulo era o pai biológico de Lucas, que o pai biológico de Rafael havia sido outro homem que morreu quando ele era pequeno. Vi o choque estampado nos rostos dos meus filhos, a incredulidade, a confusão. Lucas foi o primeiro a reagir. Então eu sou filho daquele homem que morreu no ano passado? O homem que a mamãe dizia ser apenas um amigo? A dor na voz dele me partiu o coração, mas continuei explicando tudo o que sabia, mostrando a carta de Carmen como prova das revelações. Rafael ficou mais quieto, processando as informações de forma mais introspectiva. Após alguns minutos de silêncio, ele perguntou: Papai, isso muda alguma coisa entre nós? Você ainda nos considera seus filhos? Foi uma das perguntas mais fáceis e mais difíceis que já me fizeram na vida. Vocês são meus filhos em todos os aspectos que realmente importam. Respondi, emocionado. Eu os criei, eduquei, acompanhei cada momento das vidas de vocês. A biologia não muda 40 anos de amor e dedicação. Vocês são e sempre serão meus filhos. A conversa durou horas. Choramos juntos, nos abraçamos, relembramos momentos especiais de nossa vida familiar. Gradualmente, percebi que a revelação, por mais chocante que fosse, não destruiria os laços que construímos ao longo de décadas. Nas semanas que se seguiram à revelação da verdade sobre suas paternidades, Rafael e Lucas passaram por um processo de adaptação emocional que acompanhei com preocupação e carinho. Cada um reagiu de forma diferente, mas ambos demonstraram uma maturidade que me encheu de orgulho. Lucas inicialmente ficou mais abalado, questionando-se sobre sua identidade, sobre as semelhanças que sempre notou com Paulo sem entender de onde vinham. Conversamos várias vezes sobre seus sentimentos, sobre como essa descoberta afetava sua percepção de si mesmo. É estranho saber que aquele homem que eu mal conhecia era meu pai biológico, disse Lucas numa de nossas conversas. Mas quando penso em pai, penso no Senhor. Quando penso em childhood, penso em todas as coisas que fizemos juntos. Isso não muda porque os genes são diferentes. Rafael, sempre mais ponderado, levou a revelação com mais filosofia. Papai, genética é apenas genética, disse ele. O que faz alguém ser pai são os cuidados, o amor, a presença constante. O Senhor foi tudo isso para nós durante a vida inteira. A reação dos netos também foi importante para todos nós. Gabriel, Pedro e Laura já eram jovens maduros o suficiente para entender a situação quando seus pais decidiram contar-lhes a verdade. Todos reagiram com naturalidade, dizendo que eu continuaria sendo o avô deles, independentemente de questões biológicas. Durante esse período, descobrimos que as famílias se constroem de muitas formas diferentes. O amor, o cuidado, a dedicação são muito mais importantes que os laços sanguíneos. Nossa família havia passado por muitas turbulências, mas saíamos fortalecidos de cada crise. Helena foi fundamental durante todo esse processo. Sua presença trouxe uma estabilidade emocional que me permitiu lidar com todas essas revelações sem perder o equilíbrio. Ela se tornou uma figura materna para meus filhos e avó para meus netos de forma natural
e amorosa. Em setembro de 2024, decidimos fazer uma cerimônia simbólica de renovação dos laços familiares. Não foi nada formal, apenas uma reunião especial onde reafirmamos nosso compromisso uns com os outros, independentemente de questões biológicas. Foi um momento emocionante onde cada um falou sobre o que a família significava para ele. Rafael disse que eu era o melhor pai que poderia ter tido. Lucas agradeceu por todos os cuidados e pelo amor incondicional. Gabriel falou sobre como se orgulhava de ter um avô tão presente e carinhoso. Pedro disse que eu era o melhor vovô do mundo. Laura, sempre a mais emotiva, chorou ao dizer que nossa família era especial justamente porque era construída no amor, não apenas no sangue. Naquele momento, olhando para todos eles ao redor da mesa, senti uma paz que não experimentava há anos. Havíamos passado por traições, mentiras, revelações devastadoras, mortes, segredos guardados por décadas. Mas ali estávamos, unidos, mais fortes que nunca. Helena segurou minha mão e sorriu. Vocês são uma família linda, disse ela, construída na verdade, no perdão e no amor verdadeiro. Era exatamente isso que sentíamos. Hoje, aos 68 anos, posso dizer que aprendi lições valiosas sobre o que realmente importa na vida. A família não se define por genes ou por perfeição, mas pela escolha diária de amar, cuidar e permanecer unido mesmo diante das maiores tempestades. Carmen levou seus segredos para o túmulo, mas também deixou algo muito mais valioso. 2 filhos extraordinários que se tornaram homens íntegros, apesar de toda a complexidade de suas origens. Rafael continuou prosperando como auditor, casado com Patrícia, pai de Gabriel e Pedro. Lucas se destacou como educador, casado com Júlia, pai da querida Laura. Os netos são minha maior alegria. Gabriel, agora com 20 anos, cursa engenharia e me procura sempre que precisa de conselhos sobre a vida. Pedro, aos 17, se tornou um pianista talentoso e sonha em seguir carreira musical. Laura, aos 19, está na faculdade de arquitetura, seguindo os passos da Helena, que se tornou sua mentora e segunda avó. No trabalho, finalmente me aposentei da Montenegro no final de 2024. A empresa me ofereceu uma festa de despedida emocionante, reconhecendo mais de 40 anos de dedicação. Agora tenho tempo para viajar com Helena, cuidar do jardim, jogar futebol com os amigos e, principalmente, estar presente na vida dos meus filhos e netos. A casa em Nova Lima se transformou novamente num ponto de encontro familiar. Todos os domingos, Rafael e Lucas vêm com suas famílias. Eu faço o churrasco tradicional, Helena coordena as saladas e sobremesas. As crianças, agora jovens, enchem a casa de risos e conversas animadas. Às vezes, quando estou sozinho na varanda, olhando as montanhas de Minas Gerais, penso em toda a jornada que vivi. Nasci numa família simples, construí uma carreira sólida, criei filhos maravilhosos, enfrentei traições devastadoras, descobri segredos que abalaram minha percepção da realidade, perdi a mulher que amei durante décadas, mas encontrei uma nova companheira que trouxe luz para meus dias finais. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Talvez fosse mais atento aos sinais. Talvez conversasse mais com Carmen sobre nosso casamento. Talvez tivesse sido menos workaholic e mais presente emocionalmente. Mas não posso mudar o passado. Apenas aprender com ele. O que aprendi é que a vida nos reserva surpresas constantes. Algumas dolorosas, outras maravilhosas. O importante é manter-se aberto ao amor, ao perdão, à possibilidade de recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Meus filhos são meus filhos, independentemente de quem contribuiu com o DNA. Meus netos são meus netos, e nossa família é nossa família. O amor que construímos ao longo de décadas não pode ser destruído por revelações sobre o passado. Helena me ensinou que nunca é tarde para encontrar a felicidade novamente. Aos 61 anos, quando achei que minha vida amorosa havia terminado definitivamente, apareceu essa mulher extraordinária que me mostrou que o coração não envelhece, apenas amadurece. Hoje,
Quando vejo casais jovens começando suas jornadas, sempre dou o mesmo conselho. Construam sua família na honestidade, na comunicação aberta, no respeito mútuo. Não deixem que os pequenos problemas se transformem em grandes segredos. Falem sobre tudo, perdoem quando possível. E lembrem-se de que o amor verdadeiro requer trabalho diário. Quanto ao homem misterioso do velório, nunca mais o vi nem soube quem era. Talvez fosse apenas mais um segredo de Carmen que morreu com ela. Ou talvez fosse alguém que ela ajudou durante sua carreira como educadora e que guardava gratidão especial por ela. Alguns mistérios são melhores não resolvidos. O que importa é que aos 68 anos, sou um homem em paz comigo mesmo. Tenho uma companheira maravilhosa ao meu lado, filhos que me orgulham, netos que são a luz dos meus olhos, amigos verdadeiros e saúde para aproveitar tudo isso. A vida me ensinou que não somos definidos pelos erros que cometemos ou pelos que cometem contra nós, mas pela nossa capacidade de perdoar, recomeçar e continuar amando apesar de tudo. E é assim que pretendo viver o resto dos meus dias. Cercado de amor, construindo memórias felizes com minha família, aproveitando cada momento como se fosse um presente, porque realmente é. Se você chegou até aqui na minha história, obrigado por me ouvir. Espero que minha jornada possa ensinar algo sobre a importância da família, do perdão e da capacidade humana de se reinventar mesmo nas situações mais adversas. A vida continua, e enquanto houver amor, haverá esperança.